Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui na dependência do Pai para transmitir o recado do Senhor. Ainda é triste poder ver o fundo, a bancada da igreja vazia, mas Deus tem propósito e planos, Deus não tem problemas. Sabemos que a questão do coronavírus é algo passageiro e Deus tem seus planos futuros. Aproveitando esse momento, estamos gravando e transmitindo as mensagens do Senhor. Quero pregar nesta noite aí o tema Por que eu? Por que eu? Eu quero usar como verso base um texto de Juízes, capítulo 6, o versículo de número 15, que diz assim a palavra do nosso Deus. E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Deus estava falando com Gideão. Vamos pegar aqui o começo do capítulo, vamos ver do que se tratava. O povo de Israel estava sofrendo na mão dos midianitas. O versículo, capítulo 6, o versículo de número 1, diz assim, ó: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Deus castigava o povo todas as vezes que eles faziam algo mal aos olhos do Senhor. Deus está castigando o povo, coronavírus, porque o povo está fazendo algo mal diante dos olhos do Senhor. E Deus permitiu 7 anos de castigo de Israel nas mãos dos midianitas. Quem eram os midianitas? Tratamos esses dias sobre Abraão, Isaac e Jacó. Isaac vem da linhagem de Abraão com Sara. Nós mencionamos também Ismael, que vem da linhagem de Abraão com Agar. Midian vem de uma outra linhagem. Midian vem da linhagem de Abraão com Quetura. Quetura foi a esposa de Abraão depois da morte de Sara. Nasceram vários filhos, entre eles Midian. Os midianitas tornaram-se inimigos mortais de Israel. Interessante, Deus parece não ter abençoado aquele outro casamento de Abraão com Quetura. Parece, não estou afirmando. Interessante, tratamos esses dias também sobre Moisés. Quando Moisés fugiu de Faraó, ele foi para as terras dos midianitas e casou com uma midianita. Então, quem eram os midianitas? Linhagem de Abraão com Quetura. Não com Agar, não com Sara. É importante conhecer a genealogia, por isso você sabe de onde vêm as raízes. Esses midianitas estavam atacando Israel. Deus estava permitindo, porque Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o versículo de número 6 diz que Israel ia empobrecendo cada dia mais. Israel ia ficando mais pobre. Os medianitas atacavam, os medianitas fechavam as entradas. Quando eles plantavam, os medianitas provocavam a plantação ali, não conseguindo colher. E a cada dia Israel ia sofrendo mais e mais. De repente, o anjo do Senhor apareceu e convocou um homem. Vou ler o versículo de número 8. Capítulo 6, o verso de número 8. Diz assim, ó: E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, e lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Verso 9. E vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós dei sua terra. Versículo de número 10. E vos disse: Eu, o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz.
O profeta vem e fala com o povo de Israel. Eu livrei vocês do Egito, da escravidão. Eu tirei vocês de lá. Eu amo vocês. Agora, vocês não estão dando ouvido à minha voz, aos meus ensinamentos, meus juízos. Vocês estão desobedecendo. E só tem uma maneira de vocês enxergarem, quando eu castigo vocês. Eu gostaria, povo de Israel, que vocês pudessem ver, entender que eu preparei o melhor para vocês. Me obedeçam. Assim, irmãos, é toda a raça humana, judeus e gentios. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, as coisas caminham tudo diferente. Não é que quando estamos obedecendo não vão acontecer algumas coisas estranhas. E pode parecer que Deus não está no controle. Mas quando nós obedecemos, mesmo parecendo que Deus não está no controle, nós temos paz, a paz verdadeira. Nós temos aquela tranquilidade em ver o mundo desmoronando e você saber, eu estou com o Senhor. Não consigo compreender o que Deus está fazendo agora, mas eu sei que Ele está fazendo o melhor. Então, quando você não está com Deus na desobediência, aí você sabe que o castigo veio porque você errou. E aí precisa clamar a Deus, se dobrar diante de Deus, para Ele ter misericórdia mais uma vez de nós e voltar a agir na nossa vida e na nação, Brasil, Israel, em todo o mundo. O profeta veio, deu a ordem, agora Deus vai falar com quem? Com um homem chamado Gideão, no versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Gideão estava ali malhando trigo para salvar a sua família, ajudar a salvar a sua tribo da escravidão dos midianitas. Então Gideão estava trabalhando. Veja o que Deus fala com Gideão no versículo de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, homem valoroso. Quantas vezes você já ouviu Deus falar assim contigo? Quantas vezes eu já disse, você é um varão valoroso? Ou a mulher, você é uma varoa valorosa? Eu quero te usar. Quantas vezes você já ouviu Deus falar isso contigo? Eu sei que Ele já disse. Talvez você não tenha reconhecido, não tenha observado, mas Deus já chegou para você e disse, varão valoroso. Eu quero te usar, eu posso te usar, deixe eu te usar, permita, porque Deus não obriga ninguém. O humano, também o inimigo Satanás, ele obriga as pessoas, com Deus não. Deus, ele nos convida, ele nos mostra o caminho, a verdade, e ele permite a decisão. Deus fica triste quando nós tomamos decisões erradas na vida. Mas ele permite, ele dá esta liberdade a cada um de nós. Gideão, ele vai responder para Deus, por que eu, Senhor? Por que é justo eu? Deus diz para ele, homem valoroso. Veja a questão do versículo de número 3. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Deus diz para Gideão, homem valoroso. Ele diz, Deus, Senhor, se tu tens o melhor para nós, por que Israel está passando por toda essa situação? Por que, Senhor, Israel está servindo de escravo nas mãos dos midianitas? Por que, Senhor? Irmãos, Deus não fica bravo quando nós o questionamos nesse sentido de falar, Senhor, por quê? Deus não fica bravo. Porque, olha, se Deus ficasse bravo, ele ia matar Gideão. O profeta já tinha dito que é porque Israel não obedeceu às ordens de Deus. O profeta já tinha avisado. Mas agora vem Gideão e Deus diz, homem valoroso, ele diz, Deus, o Senhor esqueceu o teu povo,
Os medianitas tornaram Israel uma nação de escravos. Senhor, por quê? Aí Deus vai olhar para Gideão e vai dizer: e você agora vai libertar a nação de Israel. Aí Gideão vai tremer. Olha lá o versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? Deus tinha dito que ele era um homem valoroso. Ele disse: Senhor, Israel é uma nação escrava agora, os medianitas tomaram conta. Aí Deus olha para Gideão e diz: vai nessa tua força, varão. Você livrarás Israel das mãos dos medianitas. Se Deus fala isso contigo hoje, qual seria a tua atitude? Nestas horas, a gente pergunta: por que eu? Agora, é interessante. Nós perguntamos muito a Deus: por que eu? Quando algumas coisas que não estão de acordo com o nosso pensamento humano, a gente questiona Deus. Agora, a gente não pergunta por que eu, quando as coisas estão boas. Deus dá um carro zero, a gente não pergunta por que eu, Senhor, mereço ganhar um carro zero. Por que eu, Senhor? Tantas pessoas boas nessa vida, por que eu, Senhor? Quando você consegue um emprego, você não pergunta: por que eu, Senhor, o Senhor me dá um emprego, sendo que tem tantos outros irmãos desempregados? Por que o Senhor me dá um emprego, Senhor? Quando a gente compra uma casa, ganha uma casa, Deus nos dá uma casa, é o correto para cada pessoa, com esforço, com trabalho, dedicação, com o suor do rosto, como diz a Bíblia. A gente não pergunta: por que eu, Deus? Por que eu estou ganhando uma casa? Por que não os outros irmãos que não têm uma casa onde morar? Por que o Senhor está me dando uma casa? Quando você recebe o salário no final do mês, você não pergunta: Deus, por que eu tenho direito a este salário? Por que, Deus? Talvez você já tenha perguntando e respondendo: porque eu trabalhei. E a saúde? Quem te permitiu a saúde para você trabalhar? Nesse período de coronavírus aí, saiu uma reportagem e eu até publiquei. Um senhor, eu olhei rápido, me parece que na Europa, ele tinha, acho que 94 anos, parece, senhor, já era um senhor de bastante idade. E ele foi curado do coronavírus. E aí o médico, a pessoa do hospital, trouxe a conta para ele pagar e ele chorou. E o médico diz: olha, não se preocupe, não se preocupe. O hospital vai dividir, a gente vai ver, não precisa chorar. Aí ele falou: não estou chorando pelo valor desses euros que eu preciso pagar pelo respirador. Era o valor do respirador, estava lá na lista, ele lendo. Não estou chorando por causa do respirador, eu sou empresário. Eu tenho condições de pagar. Agora, sabe por que eu estou chorando? Porque eu tenho 94 anos. 94 anos eu uso o ar que Deus me deu. 94 anos eu respiro o ar que Deus me deu. E Ele nunca me cobrou nada. Ele nunca me cobrou nada. E agora no hospital me cobram por um respirador. E um velhinho disse: quanto eu devo a Deus? Quando você receber o seu salário no final do mês, você pode pensar: porque eu trabalhei. Que saúde você trabalhou? Com a saúde que Deus te deu. Com as condições que Deus te deu. Então você deveria parar e perguntar: por que eu, Senhor, tenho esse salário e os irmãos não têm? E assim, essa pergunta iria longe, gastaríamos aí meses, daria para escrever vários livros. Por que eu? Por que eu? Nós perguntamos muito: por que eu? Quando a situação parece difícil. Gideão, Deus estava mandando libertar a nação de Israel. Todo Israel não tinha coragem de enfrentar os medianitas e agora Deus disse para Gideão: você vai lá libertar o meu povo. Aí Gideão olha para Deus e diz assim: Senhor, meu povo é o povo mais pobre. O versículo de número 15, eu vou ler aqui, o verso 15, diz assim, e ele lhe disse: Senhor meu, como me livrarei com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele diz para Deus tinha dito que ele era homem valoroso, Deus tinha dito para ele que ele vai na tua força, que eu serei contigo. Ele vai completar aqui agora.
E Gideão diz: Senhor, com que livrarei? Sendo que a minha família é a mais pobre. Eu venho de uma família pobrezinha, Senhor. Meus pais, minha mãe, meus avós são com que eu vou livrar Israel? E ele diz assim, ó, da minha tribo Manassés é a menor. Senhor, escolhe outro. Quantas vezes nós estamos mandando Deus escolher outro? E Deus está ficando triste com a nossa decisão. Por que eu? É você mesmo que Deus quer. Estou escrevendo nas minhas meditações esses dias agora, hoje e amanhã ainda, o diário de Helen Roosevelt. E ela trabalhou no Congo. E ela me mencionando a oração, onde eu vou publicar meia-noite a oração da garotinha. Ela, a própria missionária, chegou ao ponto de duvidar naquele instante o que a garotinha pediu e Deus honrou. Ela era médica e no parto a mãe morreu e ela ficou com o bebezinho cuidando. No frio ela não tinha como... Aquele bebê tinha pouca chance de vida, mas ela acreditou. Porque é você que Deus quer usar. É você o instrumento nas mãos do Deus poderoso. Era um escravo, como pregamos esses dias, como Moisés, que Deus usou. Foi um Zé Ninguém, igual José, que Deus pegou e usou para salvar a família inteira. É você que Deus quer usar. Seja esse instrumento nas mãos de Deus. Não fique perguntando tanto, por que eu? É você que Deus quer. No próximo versículo, diz assim, ó, verso 17. E ele disse, se agora tem achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. E ele vai preparar um banquete. Gideão vai lá e traz um animal e prepara todo o banquete. Ele pediu um sinal a Deus. E ele preparou todo o banquete, estava tudo pronto ali. Naquele momento ali, verso 21 diz assim, ó. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os pães ázimos. Então subiu um fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Ele pediu um sinal. Deus foi lá e mostrou. E Deus disse para Gideão, agora você vai até o Deus de teu pai Baal e derrube o altar de Baal. Vá lá e derrube. Gideão ficou com certo receio de fazer isso durante o dia, ele fez à noite. Gideão foi lá nos próximos versos 25, 26, 27, 28, 29, 30, até o 31, que daqui a pouco eu vou ler o 31. Ele foi lá e derrubou o altar de Baal. E era feito pelo pai dele. E quando os adoradores chegaram ali de Baal, olharam, Baal estava no chão, os pedaços para um lado, pedaços para os outros, as mãos, pés, e eles disseram assim, chamaram o pai de Gideão, versículo 31, porém Joá disse a todos que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Eles chamaram o pai de Gideão e disseram, Joás, o teu filho derrubou o altar de Baal. Vamos lá pegar o seu filho. E Joás diz assim, Baal não é um Deus? Por que Baal não se protege sozinho? Irmão, sabe o que é confiar no Deus vivo, no Deus da Bíblia? É você ter a certeza que ele vai agir. Quem pode enfrentar o Deus Criador? Gideão derrubou o altar de Baal. Baal não teve forças para defender-se. Irmãos, esses deuses não têm poder. O Deus Criador dos céus e da terra, esse é o soberano, o Deus vivo. Esse tem todo o poder. Quem pode enfrentar o Deus vivo? Quem pode enfrentar o Deus Criador? Ninguém. E se isso ocorrer, ele vai destruir. Satanás tentou isso lá no passado, foi expulso do paraíso, foi expulso dos céus. Ele tentou ser igual a Deus. Ninguém pode. Esses outros deuses, irmãos, não existem. Eles questionaram por quê? E o pai de Gideão disse, se Baal é Deus, que ele venha se defender.
que ele possa criar sua própria defesa. Por que ele vai precisar de defensores? Se Gideão, meu filho, pode ir lá e derrubar o altar dele, então ele não é Deus. Quantos deuses existem? As pessoas estão adorando, irmãos. E se você derrubar, não servem de nada. São apenas deuses criados pelos homens. O Deus da Bíblia não. É um Deus todo-poderoso, é o Deus vivo. Deus preparou uma batalha para Gideão. Ele ia enfrentar um exército grande. Depois que ele derrubou o altar, juntou-se os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, fizeram um grande exército e foram para Jezreel. E agora Gideão começou a convocar as tribos, chamou os filhos de Manassés, de Arce, Zebulão, Naftali, e convocou um exército grande. O exército inimigo era grande, Gideão convocou um exército grande. 32 mil homens. Aí Gideão disse assim para Deus antes de começar a batalha: Senhor, mais uma vez, não fique nervoso comigo, mas me responde mais uma vez, me dê mais um sinal. E Deus, sim, Gideão. Ele disse: Senhor, esta noite eu vou colocar um novelo de lã, e se amanhã pela manhã tiver tudo, o novelo tiver molhado e a terra em volta tiver seca, eu sei que foi o Senhor. E assim Deus o fez. Pela manhã, irmãos, aquele novelo de lã estava ali, e a Bíblia diz que espremendo encheu uma taça de água. Aí Gideão já podia crer, né? Ele diz a Deus: Deus, não fique nervoso com teu servo. É porque tu sabe, eu sou pequeno, eu tenho medo. Mostra mais um sinal. Nesta noite, Deus, deixa eu colocar o novelo de lã lá. E aí o Senhor molha tudo em volta e deixa o novelo sequinho. Responde mais uma vez para o teu servo. Deus é paciente demais conosco. Deus é paciente. Deus foi lá mais uma noite, pela manhã, Gideão foi lá, tudo molhado em volta e o novelo de lã sequinho. Gideão disse: tenho que ir, porque Deus está respondendo. Gideão foi para a batalha, irmãos, com 32 mil homens. 32 mil homens. Eu, com um exército de 32 mil homens, eu também tenho muita coragem. Muita coragem. Mas Deus disse: muita gente não vai dar certo. Muita gente não vai dar certo. Deus, irmãos, Ele glorifica o nome dEle nos poucos. Deus glorifica o nome dEle, irmãos, naqueles que realmente se colocam à disposição. Na arca foi só Noé. E com os seus familiares eram 8 pessoas. Imagina. Sodoma e Gomorra saíram quantos? Ló e suas 2 filhas. Imagina nesse arraial evangélico que existe aí, tome cuidado. Não deixe Satanás te enganar, é muito sério. O povo de Deus sempre foi uma minoria, então tome cuidado. Nós sempre seremos uma minoria. Tinha 32 mil homens. Deus diz assim para Gideão: Gideão, mande os covardes e os medrosos recuarem. Vou ler o versículo, capítulo 7, o versículo de número 3. Olha o que Deus diz, ó. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se, e apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Eram 32 mil, voltaram 22 mil. Gideão agora só tem um exército de 10. De 32 mil, ficaram só 10 mil. Mas era muita gente ainda, um exército de 10 mil, irmãos. Para enfrentar o exército inimigo que era grande, ainda era muita gente. Aí Deus chama Gideão: Gideão, são muitos. Preste atenção, Gideão. Eles vão beber água, presta atenção na maneira que eles vão beber água. Então, os que beberem desta maneira, você vai separá-los para a batalha. E daquela maneira que Deus disse a Gideão, ocorreu. Somente 300 homens sobraram para lutar ao lado de Gideão. De 32 mil, Deus eliminou, sobraram só 300. Sabe qual a diferença, irmãos? É porque Deus, você e Deus, Deus faz a diferença. Se nós confiarmos no homem, Deus não vai agir. Gideão saiu, irmãos, e venceu o exército inimigo com 300 homens. Por que eu? Porque é você que Deus quer usar. Com 32 mil,
com 10 mil, com 300, eu não sei. Eu sei que Deus quer te usar. O fundo desta igreja, irmãos, nós começamos do zero, cavando os primeiros buracos, com 10, 15 homens, talvez, e chegamos aonde estamos hoje. Temos construção ao lado, estamos em obra. Um prédio maior do que este aqui está sendo construído ao lado. Prédio de educação religiosa, esse aqui já ficou pequeno, questão de salas. Por que eu? Porque Deus te escolheu. Naquela época Deus me escolheu. Eu disse, Deus, é uma obra grande, eu não terei condições. Não é você, filho, sou eu. Eu quero apenas que você creia. Eu quero apenas que você acredite e você vai ver o que eu posso fazer. E assim Deus faz maravilhas. Se você crê no poder de Deus, não fique questionando por que eu. Se coloque à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Gideão foi um instrumento nas mãos do Deus vivo. Gideão foi usado por Deus. Os inimigos, os exércitos grandes, enormes, foram destruídos pela mão de Gideão, por aqueles 300 homens que Deus usou. Onde Deus está te usando? Onde Deus já te colocou na casa do Senhor? Qual a função que Deus já te deu? Onde Deus está te usando na obra missionária? Onde Deus está te usando para apoio na obra missionária? Como Deus quer te usar? Escute a voz do Senhor. Só peço que você não duvide. Dúvida é ausência de fé. Fé é ausência de dúvida. Olhe, pela fé vamos viver. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu? Porque é você que Deus quer usar. Obrigado, Pai, por mais este dia, este momento, mais esta mensagem. Que possa alcançar os corações e fazer uma obra naqueles que vão assistir, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.